Fala, fiel torcida. Seja muito bem-vindo ao Corinthians. Notícias hoje. Aqui é o seu espaço para ficar por dentro de tudo sobre o Corinthians. Notícias quentes, bastidores, análises, transferências e, claro, aquela resenha que só quem é coringão entende. Se você respira Corinthians, já chega deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora, bora falar do Todo-Poderoso? Vocês, bora falar do Timão que empatou em 2-2 com a Portuguesa no Pacaembu, na volta do Timão ao Pacaembu. O Corinthians melhora no segundo tempo, mas alguns erros graves de alguns jogadores específicos custaram caro. A gente vai falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos, gente, time alternativo, o Timão já classificado, muitas questões dentro de um contexto pra gente analisar. Corinthians focado aí na pré-Libertadores, vai viajar com a delegação, alguns titulares sequer se apresentaram ao Pacaembu, onde o clube retornou depois de 6 anos, né? O último jogo lá tinha sido um derby, empate em 1-1, gol do Michel Macedo, o gol do Palmeiras marcado pelo Bruno Henrique, volante. O Diego Coelho era o técnico do Corinthians, interino, e o técnico do Palmeiras era Mano Menezes, vejam só. Isso em 2019. Como era o mundo em 2019? Antes de pandemia, completamente diferente, né? Faz muito tempo. O estádio ficou fechado aí por pelo menos 4 anos e o Corinthians retornou justamente para encarar a Portuguesa, um tradicional adversário de outros tempos. E que deu trabalho até por esse time alternativo do técnico Ramon Dias, que eu não discuto, tá? Isso a gente pode aqui analisar uma escolha ou outra, era o que ele tinha para jogar. Podemos questionar uma questão de alteração aqui e ali também, mas, gente, o plano para esse jogo era ok, né? Talvez até pontuar, vencer. O Corinthians acabou ficando no empate. Poderia ter vencido, a gente vai falar sobre isso. Mas a questão é que você precisa planejar a semana que vem. E aí tem uma viagem longa para Venezuela, tem um jogo dificílimo, mesmo que o adversário seja desconhecido, né, um estreante nessa fase, aí não tem problema. O Corinthians tem que pensar nele, tem que pensar em fazer o resultado e tem que ter os seus principais jogadores a pleno. O Ramon opta por preservar bem o time, para descansar muita gente, incluindo o goleiro. E eu já vi questionamentos aí do tipo, pô, goleiro é difícil o cara poupar, né? Eu acho que não era só uma preservação ao Hugo Souza. Era também minutagem a Matheus Donelli, do tipo, ele começou o Campeonato Paulista titular, porque o Hugo tava com um desconforto, umas dorzinhas ainda, né? E demorou para voltar, voltou no clássico contra o São Paulo, não saiu mais. E o Donelli que começou o ano até fazendo boas defesas e tal, tendo boas atuações, a gente pensou, opa, o Donelli talvez tenha amadurecido, evoluído, né? A ponto do Corinthians poder ter o Donelli como um reserva ou substituto de Hugo. E mais uma vez ele se provou insuficiente. Fez uma ou outra defesa, mas ele é goleiro, ele tá lá para isso, né? Tem um chute na trave que ele ia tomar o gol, na sequência tem o rebote, aí ele faz uma bela defesa, né? Ele amplia o espaço e o cara chuta em cima dele. Mas de resto, assim, o Donelli toma gols de bolas defensáveis, bolas no canto dele, bolas que ele não faz uma defesa difícil, ele não faz a defesa... Eu sei que o nível de comparação com o Hugo ele é desleal, porque o Hugo é absurdo o que esse goleiro faz, né? E ele pega realmente as bolas mais difíceis, a bola espetacular, o milagre, o Hugo faz. O Donelli não, né? O Donelli não faz o milagre e nem pega as bolas defensáveis. E aí a gente começou a ver que dentro dessa escalação do Ramon, tem algumas soluções encontradas por ele dentro do elenco do Corinthians que não podem ser soluções. Em algum momento da temporada isso vai fazer falta. Nem vou dizer vai, né? Mas pode fazer falta. Porque você depender de jogadores que não estão no nível do elenco, eu sei que quando você tira o time titular e bota o reserva, a tua tendência é diminuir qualidade, porque tem um motivo pelo qual esses caras são titulares e esses reservas. Agora, quando cai demais, quando esse nível cai demais, aí você tem que montar um elenco para aproximar, pelo menos, né, dos reservas em relação à qualidade dos titulares. O Donelli é um que, hoje, se o Hugo não joga, é convocado para a seleção, tem uma suspensão e tal, a preocupação ela existe. Porque aí, daqui a pouco, no momento crucial, você precisa botar o Matheus Donelli e ele não passa segurança, infelizmente. E olha que o Corinthians já testou ele várias vezes, mas eu acho que realmente a coisa não aconteceu nesse sentido. Tem o Felipe Longo, né, que está na seleção sul-americana. Eu acho que volta aí, daqui a pouco, né, sobe algumas casas nesse sentido. Vamos ver. O Corinthians começou com o Léo Maná na direita, o Matheus Bidu na esquerda, dupla de zaga o Félix Torres e o Kaká.
o meio de campo. O meio de campo era meio diferente aqui, né? Deixa eu até pegar. O meio de campo tinha o Rian, o Charles e o Alex Santana, 3 volantes, e o Igor Coronado, né? Aquele tripé com o Igor na ponta do losango, com o Romero e o Thales Magno no ataque. Um ataque de movimentação, mas que o Corinthians pouco conseguiu produzir. O Coronado tentou enfiar uma bola ou outra e tudo mais, mas o volume ele foi todo da Portuguesa. A Portuguesa teve mais volume, teve mais posse de bola, ficou mais com a bola, agrediu mais o Corinthians, e o Corinthians estava tendo muita dificuldade para encontrar a Portuguesa. Até que vem um gol de algumas chegadas já da Lusa, né, no primeiro tempo, até que vem um gol com chute no cantinho, a defesa fica olhando, ninguém faz cobertura, e aí a gente começa a entender já de novo algumas clarezas aí no sentido de elenco, né? Já vou falar sobre isso. Vem o segundo tempo e o Corinthians melhora substancialmente. Exatamente por uma troca que o Ramon e o Emiliano fazem. Não necessariamente pela troca individual feita, mas coletiva. Por exemplo, ele tira o Rian, tira um volante e bota o Pedro Raul. O que ele faz com isso? Ele amplia um pouco mais o campo ofensivo, né? O Romero cai mais à direita, o Thales mais à esquerda, o Pedro Raul enfiado nos zagueiros, dando uma certa preocupação para os zagueiros ter que controlar, né? Um cara que normalmente é bom na bola aérea, segura zagueiro, aquela coisa toda. O Pedro Raul, a entrada dele, fez muito mais ao time do que a ele próprio. Porque nas atribuições que o centroavante tem, ele realmente foi muito mal mais uma vez. E aí, isso favoreceu o jogo do Thales Magno, por exemplo, que a entrada dele deu liberdade para o Thales. E o primeiro gol sai justamente assim, numa combinação entre ele e o Matheus Bidu pelo lado esquerdo. Ele puxa a marcação, dá o passe e o Bidu vai à linha de fundo, quase à linha de fundo, e chuta cruzado. A bola vai no meio das pernas do goleiro, 1-1, o Corinthians acaba empatando. Depois, numa jogada individual do próprio Thales Magno, a gente está falando disso de 7 minutos o empate, 19 o gol da virada. Ele faz a jogada, ele sofre a penalidade, ele bate e converte. O Romero chegou, o Romero já perdeu 2 pênaltis esse ano, né? Então sempre tem aquela desconfiança. Então o Thales foi lá e converteu, o Romero entregou a bola ao Thales, e o Thales, o principal jogador do Corinthians em 2025, foi lá e estava dando a virada para o Corinthians naquele momento. Só que aí, de novo, as falhas defensivas apareceram, de novo, né? Já tinha tido essa bola na trave que o Donelli tem que fazer um milagre. De novo a bola vem cruzada e o Maceió acaba premiado com o gol. Ele que deu assistência para o gol do Jajá e no primeiro tempo apareceu muito bem. Pois bem, 2-2. O que ficou evidente para mim nesse sentido? Que o Donelli não pode ser um substituto do Hugo Souza. Nesse momento pode. O que eu digo é mais para frente. Em momentos cruciais. Cara, o futebol tem dessas coisas. Você perde o teu goleiro para uma semifinal de Copa do Brasil. E aí você tem que contar com o Donelli, eu acho muito arriscado. O Léo Maná eu acho que chegou num limite. Eu não sei se ele passa desse limite. E entrou no segundo tempo o João Vitor Jacaré com muito mais disposição, com muito mais pulmão, com muito mais força, mas também resta saber se ele vai manter essa regularidade, né? Tem que observar mais. Ou ir ao mercado, né, gente? Eu sei que lateral é artigo de luxo, mas vai ficar dependendo desses caras até quando? No lado esquerdo, o Bidu foi titular, fez o gol, mas ele deixa muitos espaços defensivos. Então, o questionamento ao Bidu é válido. Só que quando eu não jogo o Bidu, eu jogo o Hugo. E eu não consigo entender porque o Hugo é titular do Corinthians, não tem nível para estar no Corinthians. E o Bidu, cara, com muito esforço também, ok, merece a sua chance, mas com muito esforço. Será que é o Bidu a solução? Aí agora parece que está contratando o Fabrício Angileri, que é o lateral esquerdo argentino do River Plate, né, muitos anos por lá, e que está jogando no Getafe da Espanha. E aí a informação do Pedro Ramiro, inclusive, é que o Bidu seria colocado para negociação. O cara que melhor terminou a temporada, dono da posição, de repente vai ser rifado. Mas o Hugo segue aqui. E o Palácios eu não vou nem falar, porque eu já me estressei horrores com isso, né? O que acontece? O que acontece com o Palácio? Enfim, no meio de campo ali, a gente falou dos 3 volantes, né? O Rian, o Charles e o Alex Santana. Depois a gente teve as entradas aí do Maicon, do Bahia, menino capitão da Copinha, né? E o Pedro Raul, que acabou entrando no lugar do Rian para fazer as vezes de centroavante. E o Pedro Raul, cara, perdeu alguns gols inacreditáveis. Um deles, ele tava até impedido e tudo mais, mas ele erra o alvo.
E o gol que daria a vitória ao Corinthians já nos acréscimos é um passe do Coronado pelo lado esquerdo, maravilhoso, maravilhoso, na cabeça do Pedro Raul, que bastava deslocar o goleiro, bastava cumprimentar o goleiro, ele conseguiu jogar nas mãos do goleiro, num raio em que ele tinha muito mais opções para poder fazer o gol. Dá nos nervos, assim, a incapacidade técnica do Pedro Raul. Depois do Corinthians virar o jogo, do Thales Magno fazer 2 gols, o Ramon vai lá e tira o Thales e bota o Héctor Hernandes para dar uma pesada mais na área, pressionar os zagueiros, quem sabe aparar um cruzamento e tudo mais, mas tira o principal jogador do time. E a bola não chegou, né? Não chegou. Não sei nem dizer para vocês como é que foi o Héctor Hernandes, porque não dá, né? Não dá para saber como ele joga, o que ele faz, porque é um jogador que, assim, cara, tá faltando sangue nas veias, tá faltando ele mostrar que ele pode ser titular, que ele pode receber mais chances. O fato é, Pedro Raul, Héctor Hernandes, Kaká. Os caras vão achar que é perseguição, né? Mas o Kaká, gente. O Félix Torres, para vocês terem uma ideia, foi Beckenbauer no jogo, se comparado com o Kaká. Então fica difícil. Na direita é o Mateuzinho e o Léo Maná, mesmo as soluções para a temporada. Na esquerda vai liberar o Bidu, aí vai ficar com o Hugo, o Angileri e o Palácios. Alguém explica o que aconteceu? No meio de campo, você tem aí algumas peças que são titulares. O Maicon também entrou no segundo tempo, Maicon, Alex Santana. Essa galera toda podia ser titular, tudo bem. Falta qualidade justamente num substituto para o Hugo, num zagueiro para substituir o Kaká, nas laterais, acho que são questionamentos, e eu tenho batido nessa tecla. Acho que o Corinthians precisa de um ponta para mudar jogo, porque são muitos jogadores da mesma característica que se movimentam, um pressiona o zagueiro e tudo mais. Cadê o quebrador de linhas? O Thales, embora não seja esse ponta, é esse cara, mesmo caindo por dentro, caindo pelos lados, é o cara que vai para a vitória pessoal, e você vê como ele muda jogo, né? Ele mudou o jogo no segundo tempo. Enfim, o Corinthians não conseguiu vencer o jogo e muito por conta da inoperância do seu ataque. E eu sei, time alternativo, o Corinthians já está classificado, líder geral, 26 pontos. É muito difícil o São Bernardo alcançar. Assim, matematicamente ainda não está, mas eu digo para vocês que está encaminhada essa primeira colocação, que define muita coisa. Aí o Corinthians vai decidir em casa, gente, na Neoquímica Arena, as quartas, a semi, a final. E isso faz toda a diferença diante de um clube. Se tem um clube em que isso faz diferença, é o Corinthians. Porque a torcida faz a diferença quando joga em casa, no momento decisivo. Então, o Corinthians chega muito forte para essa fase de mata-mata do Paulista, justamente por esse fator local, por essa vantagem estabelecida. E, enfim, pelo time titular tá muito bem, né? Agora a gente está vendo os caras encaixando e estando num nível bom, fisicamente falando, o Rodrigo Garro, o Memphis Depay, o próprio Yuri Alberto. Então eu acho que o time titular tem condições de brigar por coisas maiores. A questão é algumas reposições. Elas inspiram um cuidado maior, para saber até se o Corinthians não precisa ir ao mercado. Porque depender dessas figuras no momento decisivo pode custar caro. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui. E aí, fiel torcida, vocês gostaram do vídeo? Deixa o like aí para nós e já se inscreve também para não perder nenhuma novidade do nosso timão. Vai, Corinthians!